Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo na palavra do Senhor, tá? Vamos continuar refletindo em Romanos 2:1. Nós começamos e ainda não saímos do versículo 1. Disse a vocês, na verdade, que Paulo fez uma acusação com relação aos judeus. Qual era a acusação? Que eles estavam se autocondenando. E por quê? Porque estavam julgando os gentios, embora eles estivessem praticando as mesmas coisas. Tá? Fui tentar mostrar, no caso, fui falar dos judeus com relação à idolatria, mostrei para vocês, falei dos judeus com relação às práticas pecaminosas, e aqui, querido, falta uma questão para lidar ainda, sabe? Falta uma questão que eu gostaria de tratar com você. Romanos 1,18 diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Essa é uma questão que eu preciso lidar com vocês, porque ela está dentro da acusação que Paulo faz com relação aos gentios, né? Veja, a gente sabe que mesmo entre gentios e também entre os judeus, haviam pessoas que de fato viviam uma certa retidão de vida, uma certa moralidade, entendeu? E que eles não estavam naquela lista de pecados que Paulo fez aqui com relação aos gentios. Bom, o que ele diz a essas pessoas? O que ele pode dizer para essas pessoas que não estavam inseridos naquela lista terrível de pecados que Paulo faz a respeito dos gentios? Elas são inocentes? Elas são pessoas boas de fato? Elas estão vivendo para Deus? Queridos, é aqui que entra uma questão muito, muito perigosa. E qual é o perigo? É que mesmo uma pessoa que viva de maneira respeitável moralmente, entendeu? Ainda assim ela pode ser uma pessoa ímpia. Lembra do significado de impiedade? Impiedade, queridos, é a recusa de qualquer tipo ou forma, não importa qual, a viver inteira e unicamente para a glória de Deus e para o louvor do seu santo nome. Qualquer falha nisso ou qualquer falta de desejo de fazê-lo é impiedade. Então, se você não quer viver inteiramente para a glória de Deus, unicamente para a glória de Deus, você é ímpio aos olhos de Deus. Escute isso. As pessoas mais ímpias, as pessoas cujas ideias de Deus são mais tragicamente erradas, são as que realmente nunca se sentiram pecadoras e que não conseguem ver por que Cristo teve que morrer, porque essas pessoas pensam que podem satisfazer a Deus com algumas coisas que elas fazem ou deixam de fazer. E eu gostaria de gastar um tempo contigo a respeito disso. Penso que essa é uma situação muito comum nos nossos dias. Pessoas que não se veem como pecadoras, pessoas que se acham boas, elas você não vai encontrá-las em farras, você não vai encontrá-las na prática da imoralidade, assim escancarada. Talvez ela faça isso de maneira mais sutil. Tá? Pessoas que não veem necessidade de um Salvador. Ou de pessoas que estão na igreja, queridos. Porque aqui eu estou falando de pessoas ímpias. Se uma pessoa acha que não precisa de Deus para ser salvo, de Cristo para ser salvo, ela é ímpia, ela não é uma pessoa cristã. Porque a cristã, por mais que ela tenha pouco conhecimento, por mais que seja ignorante com relação a isso, ela sabe que precisa de Cristo. Sem Cristo não há salvação. Esse é o ensino do Novo Testamento. Sem Cristo não há salvação. Mas há pessoas que estão na igreja e que, mesmo que vivam em alguns pecados, elas acham, acreditam que está tudo bem. Veja, se você não está disposto a viver inteiramente e unicamente para Deus, você é um ímpio. E não importa quão religioso você é, e não importa quanta moralidade, quanta retidão possa existir na tua vida, se você não está disposto a viver totalmente para Deus, você é ímpio. É o que diz as Escrituras. Isso é o significado de impiedade. É a recusa em viver inteiramente para Deus, para a glória de Deus. É você querer viver para si mesmo. E há muitas pessoas que fazem parte de igrejas e que, mesmo fazendo parte, talvez até conhecendo um pouco das Escrituras,
Elas pensam que podem viver de qualquer forma. Elas pensam que são donas da própria vida e que faz da vida aquilo que bem entende. Há muita gente assim. Eu sou pastor. Eu lido com pessoas. Eu conheço colegas pastores que lidam com mais pessoas do que eu, muito mais pessoas do que eu. E essa é uma realidade. As pessoas acham que a vida pertence a elas, que elas podem fazer o que bem entendem da vida dela. Vão para onde quer, fazem o que querem, e sem precisar dar satisfação para ninguém. Isso não é cristianismo, querido. Eu vou falar isso para você de forma bem educada. Você entendeu errado. Não é cristianismo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não conheço. Biblicamente, só é esse o caminho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, me dá uma tristeza. Vocês francos, me dá uma tristeza. E às vezes raiva de ver pessoas que se julgam espirituais, mas pensam que são donas do próprio nariz. Eu não obedeço, eu não me submeto mesmo, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Vive assim, entende? É dia de culto, né? É dia de me reunir com os irmãos, mas eu não quero. Hoje não, hoje eu vou assistir, meu time vai jogar hoje, eu vou ficar em casa assistindo um jogo do meu time. Mas Deus, não, domingo vem, tem culto novamente, eu vou lá depois. Hoje não. Minha prioridade hoje é o jogo. Minha prioridade hoje é o Flamengo, é o Vasco. Se é que alguém ainda pede culto por causa de Vasco, desculpa essa brincadeira. A prioridade é o Palmeiras, assistir o jogo do São Paulo, ou do Fluminense, sei lá, ou do Botafogo, eu não sei. Isso não é cristianismo, querida. Não é cristianismo. Se você pertence a Cristo, a tua prioridade é Ele. Se você pertence a Cristo, você deve obediência absoluta a Ele. Você não tem mais vontade própria. Você morreu. Se você pertence a Cristo, você morreu. Você é uma nova criatura. Está morto, entendeu? Desculpe a linguagem teológica, o velho homem morreu. Você não tem mais vontade. Então eu não entendo, querido. Eu juro que eu não entendo esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude de algumas pessoas que estão dentro da igreja e que andam com ares de superioridade espiritual em relação a muitas pessoas, mas vivem para si mesmos. Isso está errado, querido. Eu posso garantir a vocês. Isso não é cristianismo. Isso não é a atitude de um homem de Deus. Vou repetir as palavras de Jesus. Nós conhecemos uma árvore pelo fruto que ela produz. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não adianta dizer Senhor, no teu nome nós fizemos milagres. No teu nome nós expulsamos demônio. No teu nome nós fizemos isso e aquilo. Não, querida. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vocês que não fazem a vontade do meu Pai. Só é crente mesmo de verdade quem faz a vontade de Deus. Só é filho de Deus quem faz a vontade de Deus. Fora disso é auto-engano. Perigoso, querido. Eu deixo o alerta, irmãos. Eu deixo o alerta aqui a você que está nos acompanhando, querido. Eu deixo o alerta, tá bom? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe no nome de Jesus.